Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Julieta Yoshimura e vou falar de uma técnica que trabalha com a energia do universo, ajudando a curar dores físicas e emocionais. E o tema de hoje é Reiki e o equilíbrio físico, mental e emocional. O Reiki é uma prática terapêutica de origem japonesa, resultante da fusão da energia vital e primordial do universo para alinhamento energético de quem o recebe e sem vínculo religioso. A energia do Reiki é canalizada e aplicada pelo emissor, que seria o terapeuta reikiano, através da imposição das mãos, presencial ou à distância do receptor, aquele que recebe o Reiki. Como é uma energia de vida, amor, luz e cura, ela age integralmente e simultaneamente ao nível físico, emocional, mental e espiritual, promovendo e repondo a energia vital e a cura de quem recebe, sendo distribuída de forma inteligente de acordo com a necessidade de cada um. No nível físico, ela ameniza doenças e males do corpo físico, aliviando dores, desconfortos e incômodos. Pode ser associado a outros tratamentos sem interferência nos mesmos. O nível emocional. Ele trata dos distúrbios de origem emocional, equilibrando emoções e sentimentos conscientes e inconscientes. A monja Coen fala sobre como conhecer a mente humana, que não é só a sua, da sua história pessoal. Ela faz parte, ela é importantíssima. Sem a sua história pessoal, você não chega na essência da sua mente, porque é por querer conhecer a mim mesma e como eu sou, como eu respondo ao mundo e o que causa o que respondo dessa forma. Então, eu vou dar uma revisão lá atrás. Na minha infância, na minha pré-infância, gravidez da minha mãe, da minha família, essa genética toda que eu represento aqui, esses cromossomos, esse DNA, que faz com que eu tenha determinadas características, as experiências todas que eu fui passando e me fazem, neste momento, responder dessa forma. Mas se eu achar que essa forma não está dando certo, eu tenho que mudar. Porque nós gostamos que o outro mude. Você muda, o mundo muda, o universo muda. Mas eu não mudo, porque eu sou um ser perfeito e a gente é capaz disso. Ganha uma liberdade, sabe? Uma liberdade tão grande. Errei nós. Preciso prestar atenção. E não dizer, eu não presto, que porcaria, que lixo. Então, o melhor é dizer, a culpa foi minha, eu errei, mas a culpa foi sua. Você olhou para mim de um jeito que fez eu errar. A gente não faz isso o tempo todo? Se eu falho em alguma coisa, a culpa é de alguém mais. O outro é responsável pelas minhas falhas. E essa tradição, ela é muito severa. Ela vai dizer, você é o responsável. Ah, eu não. É o outro. Eu não. Eu sou muito perfeita, boazinha, bonitinha. As outras pessoas que são esquisitas. Quando você pensa assim, que só eu estou certo e o resto do mundo está errado, cuidado. Estão todos loucos, menos eu. Alguma coisa errada com você. Os outros são impróprios. Os outros não são adequados. Os outros não estão fazendo o que tinham que fazer. Eu não estou bem. Eu não estou sendo capaz de compreender a realidade. Eu estou separando, eu estou me excluindo e vou dizer aos outros que estou me excluindo. Eu me excluo e ainda digo os outros que me excluem. Sabe aquela pessoa que te irrita profundamente e você sempre reage de forma vergonhosa, seja ironizando, xingando ou até mesmo agredindo? Então, as ciências mostram para a gente que é possível mudar esse comportamento, tanto para o ambiente de trabalho como familiar e social. A língua portuguesa diferencia o verbo ser do estar.
diferente do inglês e outras. E é aí o que a gente precisa aprender, que na verdade não somos nada, mas sim estamos alguma coisa. Não somos tristes ou felizes, mas sim estamos tristes ou felizes. Muitos dos nossos sentimentos que nós acreditamos ser, na verdade, são algo de estado passageiro. Então, por exemplo, se você teve, tem ou vier a ter depressão, você não é deprimido, você está deprimido. E isso é libertador, porque nos dá chance de controlar o que somos. Então, não precisamos nos descontrolar com a pessoa que nos irrita. Não nascemos com os nossos circuitos emocionais prontos, muito pelo contrário. A maioria dos nossos circuitos emocionais vão sendo construídos ao longo da nossa história e de como lidamos com ela. Então, numa analogia com um computador, é como a gente dissesse que as nossas emoções elas estão muito mais para o software do que para o hardware. Ou seja, elas estão muito mais para o que é adquirido do que para o que é inato, natural, intrínseco. Então, nossas emoções não são intrínsecas, que fazem parte de nós, mas sim, em grande parte, construídas por nós mesmos. E aí que nós temos a possibilidade de mudar hábitos negativos e ensinar ao nosso cérebro a agir de forma diferente. E aí podemos mudar comportamentos, como, por exemplo, a pessoa que nos irrita. E aí, o que você faz? Você precisa mudar da irritação para menos irritação, depois para a indiferença e, quem sabe, um dia a gratidão. Mais profundamente pensando, as nossas emoções são apostas do nosso cérebro, ou seja, são previsões e não certezas. Nós sempre vivemos como reagindo ao mundo, mas na verdade o que o nosso cérebro está fazendo são sempre previsões e construções do mundo. Então, isso significa que nós podemos mudar essas previsões, criando novas emoções. E é por isso que mais novas ciências mostram que nós humanos somos criaturas criadas para nós mesmos. Nós, em geral, utilizamos as expressões emoção e sentimento como se fossem sinônimos, mas cientificamente falando, elas são diferentes. A emoção é o estado físico, já o sentimento é a interpretação da emoção. O sentimento é a experiência mental. Então, pegando a pessoa que nos irrita como exemplo, como que acontece? O que é emoção? A emoção é a mudança no batimento cardíaco, a mudança na temperatura do corpo, ou é uma náusea que se instala. E o sentimento é a interpretação dessas mudanças. E aí, nesse caso, a gente interpreta como irritação, a raiva ou até mesmo tristeza. É interessante notar que às vezes você tem interpretações completamente diferentes para o mesmo batimento cardíaco e a mesma mudança na temperatura do corpo. Ou seja, o nosso sentimento é uma interpretação e nós temos maleabilidade em como escolher como vamos interpretar essa emoção. Nada vem com a informação, nada no mundo externo. O que conta é como interpretamos essa informação, porque o único acesso que nós temos ao mundo é pelos nossos sentidos e poucos sentimentos são intrínsecos. Como, por exemplo, se você se sentir confortável e desconfortável. A maior parte dos nossos sentimentos são extremamente complexos e, na verdade, são definidos pelas interpretações e reinterpretações que a gente faz da nossa própria história. E aí, o que a gente deveria fazer? Continuar interpretando do mesmo jeito tudo o que a gente recebe, um reforço positivo, e nos é benéfico.
em interpretar tudo que nós recebemos como um reforço negativo e que não é maléfico. Mas aí, o que acontece? O ser humano parece ser mestre em repetir o mesmo erro, mas a gente não precisa disso. E como é que a gente dá esse primeiro passo? A gente tem que dar a primeira modificação no comportamento. E depois da primeira, a gente precisa lembrar de repetir, repetir e repetir. Essa é a única forma de mudar o comportamento. Aprender repetindo, repetindo e repetindo, até que esse novo comportamento fique cristalizado e mais fácil. Mas por que é tão difícil mudar? Porque quando a gente age de uma forma descontrolada, seja ironizando, xingando ou agredindo, primeiro o cérebro vai receber um alívio e depois é que vem a vergonha. E aí, na próxima situação com a mesma pessoa, qual vai ser a aposta do cérebro? O alívio. Porque o alívio vem primeiro e aí automaticamente você age da mesma forma. E a gente precisa mudar, ensinar o nosso cérebro que não é o alívio, que você tem que prestar atenção e sim na vergonha. Mas você precisa mudar para que isso aconteça. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a nossa emoção, o nosso processamento emocional, ele é o resultado de uma orquestra cerebral e não uma atividade meramente límbica, funcionamento só dos neurônios do nosso cérebro. Então, o que acontece? O que isso nos diz? Que os estudos recentes mostram uma ligação muito estreita entre as partes límbicas e frontais do nosso cérebro, sugerindo que existe um processamento cognitivo nas nossas emoções. E isso indica que nós podemos ter muito mais controle sobre nossas emoções. Isso é autocontrole. Isso que é poder buscar equilíbrio emocional. Outro engano que, em geral, cometemos é querer ler o que o outro sente. Porque aí o que acontece? Se nossa leitura do mundo é muito baseada na nossa história, toda vez que a gente tenta ler o que o outro sente, na verdade a gente está fazendo uma aposta, uma previsão, que é muito mais baseada na nossa história do que na história do outro. E aí que isso é uma perda de tempo. E muitas pessoas, empresas, gastam fortunas para tentar ler o sentimento do outro. Mas com que finalidade? Na verdade, a finalidade de controlar o outro. Querer ser feliz o tempo todo é quase uma obsessão, mas é impossível para o nosso cérebro, constatado por diversas ciências. Acredita-se, quando nossas energias estão em baixa vibração e o momento é de medo, estresse e tensão, nosso corpo, tanto físico quanto espiritual, ficam abertos para energias negativas e doenças entrarem. Ou seja, é como se nosso corpo energético estivesse com a imunidade baixa, deixando assim nossa imunidade física enfraquecida também. E é aí que o Reiki entra. As culturas milenares orientais acreditam que nosso corpo é dividido por centros de força de energia, chamado chakras. O Reiki busca equilibrar esses centros energéticos e assim atuar nos campos físico, energético, emocional, mental e espiritual. O Reiki é uma terapia energética indicada para quem busca um equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual. A indicação do Reiki é para pessoas que se sentem sem energia, sem ânimo, com ansiedade, depressão, estresse, irritabilidade, problemas de saúde em geral, ou que tenham algum problema que não estão conseguindo resolver e precisam de algum auxílio. O Reiki é uma canalização de energia, para que assim ocorra um equilíbrio a nível energético. Já parou para pensar que tudo é energia? Já imaginou que você é energia?
Muitas vezes, chegamos em um lugar e nos sentimos para baixo, ou falamos com alguém e nos sentimos mal. Isso acontece porque a frequência energética da pessoa e do ambiente está baixa, e se a nossa energia não estiver boa, nossa frequência também vai baixar. Sempre relacionamos nossas doenças à baixa imunidade. Mas por que tenho dor de garganta quando a minha imunidade está baixa e não peguei um resfriado? Isso pode estar relacionado ao fato de que você talvez deixou de falar algo, teve que engolir algum desaforo ou não, aceitou alguma situação. Toda vez que não conseguimos resolver algum sentimento, o nosso corpo transforma em doença, para que assim possa vir a cura. Durante uma sessão, o mestre de Reiki posiciona suas mãos em direção às pessoas, sem precisar encostar nela. O mestre imagina uma luz saindo de suas mãos, e essa luz é aplicada nos seguintes chakras: o coronário, que é o topo da cabeça, frontal, entre as duas sobrancelhas, laríngeo, que é a garganta, cardíaco, em frente ao coração, plexo solar, um palmo abaixo do coração, umbilical, umbigo sexual, um palmo abaixo do umbigo e o básico, o períneo. Por meio dessa técnica, a energia flui e é direcionada para os pontos em que o corpo mais precisa. Ela é vista como uma terapia alternativa e, por isso, não substitui tratamentos convencionais. Essa é uma técnica que pode ajudar a aliviar problemas e incômodos comuns desses tempos que exigem tanta saúde física e mental de todos nós. Tensão muscular, fadiga, enxaqueca e dores de cabeça são sintomas típicos de quem sofre de estresse e que podem ser aliviados sem medicamentos, apenas por meio do relaxamento que as sessões promovem. Além de promover o relaxamento, o Reiki ajuda a liberar hormônios do bem-estar, como a serotonina, que é especialmente benéfico para quem sofre de insônia e noites de sono agitadas. Um estudo realizado pela Universidade Federal de São Paulo mostrou que o Reiki é eficiente como terapia complementar ao tratamento de enfermidades e, se feito regularmente, tem o poder de aumentar a atuação do sistema imunológico e, assim, reduzir as chances da pessoa de desenvolver doenças. Quando aplicado nas têmporas laterais da cabeça, o Reiki ajuda a equilibrar os hemisférios cerebrais, tanto o lado racional quanto o emocional. Isso aumenta a criatividade e melhora a memória. As gestantes não só podem, como é altamente recomendado, que lancem mão do Reiki, por reduzir o estresse e a ansiedade. A prática diminui também a produção de cortisol e adrenalina. Em níveis elevados, esses hormônios podem provocar aumento da pressão arterial, pré-eclâmpsia e colaborar até mesmo para um parto prematuro. Qualquer pessoa pode fazer o Reiki. No entanto, essa é uma técnica que não deve substituir qualquer tipo de tratamento médico, especialmente em caso de doenças graves, como depressão, diabetes e outras enfermidades. Além disso, é sempre recomendado consultar o seu médico antes de iniciar qualquer outro tipo de terapia alternativa. O objetivo do Reiki é proporcionar a cura, alívio emocional, melhorar a nossa energia, trazer uma sensação de paz, tranquilidade e leveza. A vida é muito linda para quem sabe apreciar os pequenos detalhes. Por isso, cuide de você, se trate bem e cuide bem da sua energia. Por hoje é só, gratidão e até breve.